Olá, amigos! Estamos aqui de retorno mais uma vez, com inexcedível gáudio, como sempre, para o Raciocínios Espíritas e desta vez para um quadro belíssimo, Claridades Evangélicas, que vai se dedicar a narrar histórias, contos de passagens belíssimas do Evangelho ou que tenham um cunho doutrinário que possa nos suscitar a reflexão. Joana de Ângeles, no prefácio da obra Jesus e a Atualidade, vai dizer que Jesus era um exímio narrador de histórias e que essa é uma das artes mais difíceis da área do discurso. Vejam vocês que grande desafio não nos deram. Mas vamos enfrentar com grande amor, com esse amor que nos propele a falar sobre o Cristo e a interiorizar os seus ensinamentos e converter com o máximo esforço isso em ações no nosso dia a dia. E para a história de hoje, nós escolhemos falar do registro que está no capítulo 15º na obra Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos. Nesse capítulo, ele vai falar sobre a figura emblemática de Joana de Cusa, e é sobre a história dela que nós vamos falar hoje. Joana era uma mulher que vivenciava o Evangelho. Da mais alta sociedade, esposa de Cusa, intendente de Antipas, um dos mais altos funcionários de Herodes. Joana já tinha um solo fértil. As sementes do Cristo já haviam sido incutidas naquele solo e começavam a dar frutos. Joana era uma grande aprendiz do Evangelho, uma discípula do Cristo, que havia decidido interiorizar e ser um testemunho do amor divino. Entretanto, Joana enfrentava problemas, sobretudo desafios domésticos. Cusa tinha sua religiosidade bastante relativa, conveniente aos conchavos políticos da época. A sua fé era diretamente proporcional àquilo que ele poderia angariar e usufruir de privilégios junto aos de maior posto entre os Césares. E aquilo martirizava o coração sensível e fiel de Joana. Até que Joana procura o Cristo e deseja falar-lhe do grande amor que tem por essa mensagem divina. E diz: Senhor, meu mestre e Messias, eu desejo largar tudo para segui-lo. Largar inclusive o meu marido, que não me compreende. Não compreende essa fé que toma conta de mim, que me causa vida novamente, que é uma fonte de água viva, da qual tenho muita sede e da qual desejo me saciar por toda a minha existência. Permita-me, Senhor. Permita que eu largue todos os meus compromissos unicamente para segui-lo, unicamente para vivenciar os vossos ensinos evangélicos e me tornar uma fiel discípula de vós. O Cristo, como sempre, com aquele semblante impassível e enternecedor, resplandecente em bondade e em magnificência, contempla a fronte, o semblante de Joana e diz-lhe: Não, Joana, se o teu marido ainda não te compreendes, aguarda. Espera, confia. Um dia compreender-vos-á. Persiste, Joana. Persevera, porque não há ninguém que tenha nascido no lugar errado ou que pertença a uma conjuntura equivocada. Deus não erra. Deus não nos coloca aleatoriamente, sem que haja um motivo substancial para fazê-lo. Persevera, Joana, ao lado do seu marido. Sê fiel. Assim como és fiel a Deus, a nosso Pai, sê fiel a Ele até o fim. E Humberto de Campos vai contar que Joana continua leal ao seu ideal cristão e também fiel aos compromissos assumidos junto do seu esposo. E, nas grandes perseguições dos cristãos, por volta do ano de 68, após Cusa
haver sido desencarnado em dolorosas circunstâncias, em deploráveis condições, haver despertado no além-túmulo, ela e o seu filho são capturados. E o soldado romano os leva, sem dó nem piedade, para um madeiro infamante. Um madeiro muito parecido com aquele no qual o Cristo houvera sido crucificado. Mas dessa vez, o martírio era sensivelmente diferente. Joana e o seu filho seriam incendiados vivos em praça pública, na frente de todos, numa humilhação sem precedentes. E o soldado romano, cumprindo ordens de Herodes, volta-se para Joana e diz: abjura agora o seu ideal cristão. E quando eu li essa passagem, eu só me lembrei da obra Paulo e Estevão. Porque durante a discussão acalorada de Saulo com Estevão, em um certo momento, Saulo perdeu no discurso. Saulo perdeu no debate. Não tinha mais argumentos. E partiu para a força. E partiu para a violência. Uma violência covarde. Esmurrando Estevão, Estevão volta-se para ele e diz: Saulo, o Sinédrio tem 1000 modos de me fazer chorar. Mas eu não reconheço qualquer um que seja que me faça esquecer ou abandonar o ideal que carrego dentro do peito. E foi, parafraseando Estevão, e pensando no exemplo de Maria, aos pés da cruz, vendo o seu filho único, o seu filho inocente, o seu filho injustiçado, padecendo, perante seus olhos, se desvanecendo no corpo de carne, sem abjurar, sem contestar os desígnios divinos. Foi em Maria que Joana pensou. E pensou mais. Se ela, que tinha todos os motivos para se revoltar e abandonar tudo, não o fez, esta é a hora do meu testemunho, e eu vou perseverar até o fim. Aquela fração de segundos ecoariam para a eternidade. E, não obstante as interpelações do soldado romano, seu filho, no tronco ao lado, exorta: Mãe, pelo amor de Deus, mãe, não vê que estamos perdidos? Abjura, pelo amor de Deus. É a única chance de sairmos daqui vivos, de termos uma única salvação. Joana olha para o filho, coração triturado, como Maria, aos pés da cruz, e diz: Filho, tende coragem. Tende coragem, porque esse martírio é o momento de sermos fiéis até o fim. Lembra do Cristo? Ser fiel, Joana, até o fim. E ela continua, não arreda o pé. E o soldado romano, sem entender que espécie de doutrina é essa, que espécie de Messias é esse, e que as pessoas se sentem tão enlouquecidas, tão ensandecidas de segui-lo tão cegamente, que mesmo num momento de dor acerba, num momento em que são defrontados pela morte, não conseguem abjurar. Ele não conseguia compreender. O solo ainda não era fértil. Então ele volta-se para Joana, ensandecido, aturdido. Mulher, será que esse seu Cristo, será que esse seu Senhor, esse seu Messias, não ensinou outra coisa além de fazer você morrer? E Joana recebe aquelas palavras com uma serenidade indefectível. E ela nos dá uma lição que vai muito além da lealdade
aos ensinamentos cristãos. Ela nos dá uma lição de autêntico amor. Amor aos nossos inimigos. Joana responde assim: homem, o meu Cristo, o meu Messias, ensinou-me não apenas a morrer, mas sobretudo a te amar. As chamas eclodem, tomam o corpo, tomam parte daqueles corpos. E em meio ao holocausto, em meio às labaredas flamejantes, vai dizer Humberto de Campos, eis que o Cristo lhe aparece, estendendo-lhe as mãos ternurosas, embevecedoras, magnetizantes, e diz: vem, Joana, vem para os meus braços. Amigos, o exemplo de Joana nos mostra que as pequenas vicissitudes que temos na vida, que são tão difíceis para nós enfrentá-las, ainda é muito pouco perante o grande testemunho que nos aguarda. Vamos exercitando a nossa robustez. Vamos ganhando fortalezas morais para que novos desafios venham e possamos enfrentá-los com bravura. Muita paz.